Olá, bom dia a todos. Não sei se me conseguem ouvir. Bom dia. Sim, Sim, senhor, conseguimos. bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, Bom bom dia. dia. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada a todos pela vossa presença neste webinar da quinta edição da Call Innova ID. Vamos começar com uma breve apresentação da Call pela Helena Maio, que é a nossa diretora da Unidade de Novos Negócios, e no final da apresentação podem colocar as vossas questões fazendo clique no levantar a mão e eu vou atribuindo a palavra por ordem de pedido. Sem mais, também podem fazer as vossas perguntas no chat, que eu tentarei responder a tudo o que conseguir. E caso alguém nos esteja a ouvir que não tenha tanta facilidade em escrever em português ou que pretenda alguma tradução, peçam-me no chat que eu também tento providenciar isso. E sem mais demoras, Helena, quando quiser, podemos começar. Muito bem, então muito bom dia a todos. Antes de mais agradecer a presença e agradecer o elevado número de inscrições, ainda não estão todos, mas o número de inscrições foi realmente muito elevado. Queremos agradecer a todos o interesse. Isso permite-nos aqui, de certa forma, antever que esta quinta edição da Call Innova ID vai ser aqui uma edição bastante concorrida em termos do número de candidaturas. Nesta edição está prevista a realização de 20 investimentos, portanto, o escrutínio será previsivelmente bastante elevado. Pois esta edição, já estamos no lançamento da quinta edição e esta quinta quase que foi praticamente uma exigência do mercado. Uma exigência do mercado que solicita e que entende que, de facto, a Colinova ID ocupa um lugar no sistema de empreendedorismo português que não é facilmente substituível. Ainda que o substituto mais direto seja a rede de Business Angels. Esta call, portanto, foi lançada em 2020 em parceria com a Agência Nacional de Inovação. Financia empresas num estágio early stage, portanto, ainda inicial, e o objetivo é conceder a estas startups o runway necessário para chegar a desenvolvimentos imediatos que lhes permitam levantar uma ronda de capital subsequente. Estimamos que essa ronda de capital ocorra num horizonte de, em média, portanto, 18 meses. Sim, obrigada. Parece que isto não está, os slides não estão a passar, ou seja, eles passam aqui no meu. Sim, Helena, Ah, tem que pôr em modo de apresentação. Basta carregar em F5 ou cá em baixo ao lado da barra do Zoom. ok. Aqui em baixo, modo. Ok, está bem, sim, sim. À partida já estará. Ora vamos ver. Só dar um Já bocadinho. está? Ora vamos ver. Estão a ver os slides a passar? Ainda não. Ah, Não, ah, Não? Não, agora não. Conseguem? Não. Não. Eu estou a passar os slides e já está. Ah, se calhar não está a partilhar o ecrã todo e às vezes Tá, isso acontece. Helena, vamos tentar Ora, ok. tirar a Então, partida e fazer a partida. então vou tirar de partilha. Helena, onde é que eu tenho que pôr? Ora, aqui estou a ter aqui um apoio técnico. Foi o que eu fiz. E agora? Ainda não está a partilhar, ou pelo menos eu não consigo. não. Não. Então, temos que voltar. Aqui embaixo, talvez. Vamos fazer novamente o compartilhar. Compartilhar. Não vai mal na apresentação. Não vai. Ok? E agora Agora sim, parece que sim. tento pôr em modo de apresentação porque não está.
Isso. Ah, 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 Já estão a ver? Estamos a ver exatamente o contrato. Agora sim, sim. Qual Inova ID, tipologia de investimento, o que é? Ok. Bem, Helena, agora sim? Muito obrigada. Pronto, então, Oh, isto Helena, foi... ela está a partilhar o ecrã errado. Ou seja, está a exato. partilhar sim, A mas não é parte o em ecrã que cima, liga. Helena, em cima, onde diz Display Settings, Sim, exatamente aí, agora, é fazer aí o swap. swap. E Ok. pronto. E agora? Sim? Sim, O que é Call Inova ID? tá, Exatamente. Está? Está. Muito tá. Ótimo. obrigada. Obrigado. A assistência técnica funcionou na perfeição. Isto foi só um Trabalho, teste. trabalho Pronto. em equipe. Trabalho de equipa, muito bem. Portanto, estava eu a dizer que, pronto, está focada para além de estágios ainda iniciais de desenvolvimento, para conseguir o desenvolvimento suficiente, do protótipo, da prova de conceito, do patenteamento, o que seja, que um primeiro market fit, análise de market fit com o mercado, que lhe permita chegar à fase seguinte e levantar então depois uma ronda de capital, uma ronda pre-seed ou uma ronda seed, dependendo do estágio de desenvolvimento de cada projeto. Esta call está focada em projetos de âmbito científico e tecnológico que possuam uma tecnologia desenvolvida, que tenham concluído a fase de protótipo, de prova de conceito ou validação de Product Market Fit, que sejam projetos com potencial de crescimento e escalabilidade no mercado global. Esta é de facto uma condição essencial. Nós sabemos que na fase em que investimos, os projetos são ainda muito incipientes, estão num estágio muito pouco desenvolvido, mas tem que haver ali, no DNA daquela tecnologia, do produto ou do serviço, tem que haver ali um gene de elevado crescimento, de escalabilidade no mercado global. É essencialmente, o foco é essencialmente nesse tipo de projetos. Porquê? Porque é o investimento, o capital de risco, investe em projetos têm que ser não só disruptivos, terem propriedade intelectual, mas terem elevado potencial de crescimento e de rendibilidade. Aqui, sobre a tipologia de investimento, eu penso que estão a ver, não é? Um slide que diz tipologia de investimento. Estão a ver? Estão. Sim. Portanto, há aqui uma diferença face às edições anteriores. Atualmente o ticket portanto, subiu para 150 mil euros por cada projeto, por cada empresa que venha a ser investida, e será realizado em duas tranches. A primeira tranche de 75 mil euros, a realizar a quando da data de investimento, e a segunda tranche, mediante o cumprimento de um ou vários indicadores que designamos de milestones. Este é um investimento do tipo SAFE, de Simple Agreement for Future Equity, e o que nós fazemos é um investimento de apenas 1 euro em capital, e colocamos 150 mil euros diretamente no capital próprio da empresa através de prestações suplementares. Prestações suplementares essas que seguem o regime das prestações acessórias de capital. Este facto é muito relevante porque todo o nosso investimento é colocado em capital próprio, não há qualquer tipo de remuneração associada, não está previsto o reembolso, estando previsto apenas a incorporação em capital social, na próxima ronda de investimento. É importante o investimento, embora um ticket de 150 mil euros possa não ser, e não é efetivamente muito significativo, mas acaba por ter uma importância crucial para estas empresas, para estas startups, porque passam a ter um capital próprio de 150 mil euros, o que lhes permite, na maioria dos casos, ter uma autonomia financeira suficientemente robusta, que lhes permite depois candidatarem-se a capital não diluitivo de subsídios do Portugal 2020, do EIC, Pathfinder, Accelerator, EIC Fund, fundos europeus,
Portanto, isso é muito importante porque vamos conseguir alavancar este investimento ao conferir à empresa esta autonomia financeira, numa altura em que a empresa ainda não tem vendas ou tem vendas muito incipientes e que ainda não conseguiu acumular capitais próprios de montante suficiente e em que muitas vezes os seus founders não têm capital próprio suficiente para injetar na empresa. Excepcionalmente, nesta call, nos investimentos que são efetuados nesta call, a equipa de fundadores tem uma call option sobre a Portugal Ventures nos primeiros 18 meses. Ou seja, nós conferimos aos founders que no prazo de 18 meses possam a qualquer momento e sem qualquer necessidade de apresentar qualquer tipo de justificação, recomprar o nosso investimento com um prémio de 20% sobre o montante do nosso investimento. Isto pode ocorrer no dia seguinte ao investimento ou pode ocorrer no dia anterior a prefazer 18 meses da data de investimento. Também para as empresas investidas existe a possibilidade de realizar um follow-on investment em sindicação com outros investidores. O número de follow-on investments é limitado. Nas edições anteriores, realizamos 10 follow-on investments, numa ótica de first come, first served. E o montante que investimos, somado ao investimento inicial, não pode ultrapassar o montante que é investido pelos novos investidores. E pronto, isto é apenas uma referência, mas na edição anterior o follow-on investment era no máximo de 250 mil euros, sendo certo que se prevê que pronto, que futuramente seja de 200 mil euros. 200 mil euros ou 250 mil euros também aqui, embora o montante possa não ser expressivo, ele é muito importante na medida em que representa o envolvimento da Portugal Ventures e do investidor inicial, dando um sinal aos novos investidores que continua empenhado no sucesso do projeto e que continua a acreditar no sucesso do projeto e por isso estar a fazer um reforço do investimento. Em termos do acompanhamento e o acompanhamento destas participadas, destas startups, é também um bocadinho diferente daquele que fazemos nos outros investimentos, nos investimentos de maior dimensão, porque também estas empresas estão numa fase que precisam aqui de um acompanhamento mais próximo e precisam de muita ajuda nesta fase inicial de vida. Assim, nós temos nestas participadas um mentor que é dedicado a cada empresa por indicação do parceiro de ignição. Portanto, nós vamos lá ver agora mais à frente que as candidaturas são apresentadas através de um parceiro de ignição, da rede de parceiros de ignição da Portugal Ventures. Portanto, esse parceiro, através do qual é submetida a candidatura, vai indicar um mentor que durante 18 meses vai acompanhar a vida da empresa. Tem também aqui o apoio ao desenvolvimento e crescimento da empresa através de um advisory board para uma definição estratégica, através da rede de corporate partners da Portugal Ventures, que ajudam na validação do MVP, na produção, na industrialização, e também de parceiros internacionais para potenciação de leads comerciais ou de identificar novos investidores, potenciais fornecedores. Portanto, a Portugal Ventures tem também alguns parceiros internacionais que podem ajudar neste desenvolvimento e neste crescimento das empresas. Damos também um apoio ao levantamento da ronda de capital
e nós admitimos que, no máximo, em 24 meses depois, e normalmente é um tempo muito menor, até 24 meses a empresa tem que levantar uma nova ronda de capital, a menos que seja uma situação muito excepcional, que a empresa de repente começou a vender, a faturar e a gerar ali algum autofinanciamento que lhe permita não ter que levantar uma nova ronda de capital. E nós apoiamos através da nossa rede de Initial Capital Network, que são parceiros de capital que investem juntamente com Portugal Ventures nas nossas empresas e que têm aqui uma parceria continuada, portanto, habitualmente vão investindo em co-investimento com a Portugal Ventures através de uma rede de VCs. E através da nossa rede de Corporate Ventures, que por vezes também assume aqui um papel de investidor quando se trata de áreas de investimento e de tecnologias que tenham uma ligação direta ao seu core business. Temos aqui agora alguns dados sobre o número de candidaturas em edições anteriores. Portanto, na primeira edição tivemos 117 candidaturas e na segunda e quarta 85 candidaturas, na terceira edição 111. O total de investimentos até à data foi de 71, portanto foram investidos em capital 7,1 milhões de euros, em capital próprio, sendo certo que a este montante acresce os 2 milhões e meio dos follow-on investments, dos 10 follow-on investments que foram, entretanto, realizados. Do total de investimentos realizados, 63% das startups ou levantaram ou estão a levantar novas rondas de capital. E a taxa de sobrevivência nesta edição da Call Innova ID é normalmente elevada para o que é investimento de capital de risco e, mormente, quando estamos a falar de estágios tão embrionários de desenvolvimento das empresas. E, portanto, temos aqui uma taxa de sobrevivência de 82%, que, na nossa opinião, não é alheio a este facto aquilo que falamos lá atrás, há 2 slides atrás, sobre o modelo de acompanhamento das empresas e o apoio que tentamos dar às empresas desta call. Em termos de impacto, as empresas investidas criaram 286 postos de trabalho, têm 55 PhDs, mão de obra altamente qualificada nas suas equipas, e submeteram 35 pedidos de patentes nacionais, patentes europeias e internacionais, portanto temos aqui um pouco de tudo. Sobre as condições de elegibilidade, portanto, são elegíveis empresas constituídas que cumpram os seguintes critérios. Portanto, nós à frente vamos ver que também empresas ainda não constituídas também são elegíveis. Elas podem ser constituídas já depois da submissão da candidatura e já depois até da aprovação, se vierem a ser aprovadas. Já tivemos no passado situações dessas. As candidaturas foram submetidas quando as empresas ainda não tinham sequer sido constituídas e foram constituídas depois da aprovação do investimento. Portanto, elas devem contribuir de uma forma direta ou indireta para a descarbonização da economia, para a sustentabilidade energética, sustentabilidade e eficiência energética e para uma maior circularidade da economia. Esta é uma condição obrigatória, mas chamamos a atenção que o efeito pode ser direto ou indireto. Se o efeito for indireto, temos que, na candidatura, explicar um bocadinho melhor, não é? Qual é que é esse efeito indireto. Empresas de base tecnológica resultantes de comprovados processos de transferência de tecnologias de entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional têm que preencher pelo menos uma das 4 alíneas que aqui estão identificadas,
ou resultam de projetos de investigação e desenvolvimento científico, tecnológico, académico, teses de mestrado, de doutoramento, projetos desenvolvidos no sistema científico e tecnológico, seja universidades, academia, centros tecnológicos, parques de ciência e tecnologia, incubadoras, centros de interface, portanto isto aqui é muito abrangente. Que tenham tido o reconhecimento de idoneidade pela ANI, que tenham o selo ID, não é? Pela ANI, que sejam beneficiárias de incentivos geridos pela ANI, que sejam promovidas ou empreguem recursos humanos altamente qualificados. São elegíveis as empresas constituídas que cumpram também os seguintes critérios, portanto, que ainda não tenham sido investidas por operadores de capital de risco, que tenham sido fundadas há menos de 8 anos, que tenham sede e maioria da operação em Portugal, que não tenham dívidas ao Estado ou à Segurança Social, e que não sejam dominadas ou que sejam controladas por grandes empresas. Isto porque, facilmente se entende, esta call tem uma missão muito própria no sistema, não é? De ajudar ao nascimento e ao desenvolvimento de startups com características muito especiais. Ora, uma empresa que tenha na sua estrutura acionista uma grande empresa. Já agora, porque estão aqui a ser colocadas algumas questões, eu vou só voltar aqui um bocadinho atrás. É evidente que não é obrigatório ter o selo ID da ANI, como não é obrigatório ter os incentivos geridos pela ANI. Portanto, nós dizemos aqui que cumpram pelo menos uma, basta que cumpram uma destas condições. Perguntar se MDA é um recurso altamente qualificado. É qualificado, sim, mas obviamente que nós depois temos que olhar para o conjunto da equipa, não é? Para o conjunto da equipa de founders e da equipa de gestão e da equipa técnica da empresa. Portanto, temos que ver e analisar e avaliar no seu conjunto para concluirmos se aquela empresa tem de facto uma equipa capaz para levar aquela startup ao sucesso, não é? Para a levar até à próxima ronda de capital e ao sucesso da empresa no mercado. O não terem sido investidas por outros operadores de capital de risco, desde logo porque, como facilmente se entende, essas, se conseguiram levantar capital de risco, são empresas que já estão numa fase e num estágio de desenvolvimento que serão capazes de levantar outras rondas de capital de risco. E essas provavelmente até podem ser financiadas pela Portugal Ventures, sim, mas no âmbito de outras calls, não é? Para investimentos maiores, para investimentos em que já existe uma valorização da empresa. Nesta call, nós não valorizamos a empresa, nós não vamos discutir com os founders se a empresa vale 100 mil euros, 1 milhão ou 10 milhões. Nós vamos colocar uma cota de 1 euro, ainda que tenha direitos especiais, é certo, nós vamos ter uma percentagem no capital de 0,00 qualquer coisa de capital. Portanto, nesta fase, os founders detêm ainda a totalidade do capital. Claro que nas próximas rondas já não vai ser assim. E o importante é que as empresas consigam chegar a uma série seed, a uma série seed ainda com a maioria do capital, porque sabemos que depois, em séries subsequentes de levantamentos de capital, em rondas subsequentes, vão passar a ter uma menor participação. Mas vão ter uma menor participação numa empresa que vale muito mais, não é? E portanto, mas nesta fase os founders ficam com a totalidade do capital. Ora, quando é uma empresa que já tem operadores de capital de risco, já teve certamente uma valorização, já tem, está num estágio significativamente diferente e isso implicaria alterarmos as condições de investimento desta call e que temos mantido de uma forma bastante standard. Ou seja, os documentos são disponibilizados no nosso site, a term sheet, os acordos de investimento e acordo parasocial são contratos muitíssimo simples, não são ainda aqueles contratos típicos de quando investimos 1 milhão ou 2 milhões em fases mais adiantadas de desenvolvimento, são contratos muito simples que ainda não prevêem
prevêem sequer as saídas, os tag-alongs, não, ainda é um contrato muito simples e também por isso é que também a fase de contratualização é uma fase ágil e relativamente rápida. E é assim que se entende que deve continuar a ser. E, portanto, se estamos a falar de empresas que estão noutro estágio de desenvolvimento, pronto, então nós podemos aconselhar ou encaminhar aqui internamente para colegas de outras unidades de negócio que fazem investimentos de maior montante em empresas em estágios mais avançados de desenvolvimento. Portanto, aqui, se a empresa está constituída, portanto, menos de 8 anos, sem dívidas, operação em Portugal e não ser dominada. Como eu disse há pouco, também podem submeter candidaturas projetos que não tenham ainda a empresa constituída. Podem constituir a empresa então a posterior. Sobre o processo de candidatura, portanto, que isto agora andou demais. Então, olha, eu ando para trás e ele anda para a frente. O que é que se passa? Olha, eu não sei o que é que está a passar, mas eu não sei, há aqui um bug qualquer. Eu vou ter que estar lá com o. Agora nem para trás, agora nem para trás, nem para a frente. Então, ah, as candidaturas têm que ser submetidas, não podem ser submetidas diretamente pelos founders, elas têm que ser submetidas através de. Portanto, elas têm que ser submetidas através de um parceiro da rede de Ignition Partners Networks da Portugal Ventures. Estão aí incluídas nessas redes, estão incluídas nessas. Pronto, ele anda para a frente. Portanto, os parceiros de ignição são mais de 120 e, portanto, as incubadoras, as aceleradoras, os centros de transferência de tecnologia das universidades estão todos lá e estão todos no nosso site. E, portanto, se estiver alguém aqui que seja founder, portanto, só tem que ir ao nosso site, procurar a rede de ignição e escolher o parceiro que lhes for mais conveniente ou que, muito obrigada, portanto, aqui a assistência técnica funcionou mais uma vez. Portanto, tem que procurar um desses parceiros e pedir que seja analisada e que seja submetida à candidatura. Portanto, este é aquele mesmo parceiro que depois vai indicar um mentor que vai acompanhar e que vai acompanhar, submeter a candidatura e, portanto, e que recebe um FII a quando do investimento de 2.500 euros mais IVA, que é o FII que vai suportar todo este envolvimento, todo este tempo que o parceiro vai aqui disponibilizar à participada. Basicamente é isto, todas as condições, pois o processo de candidatura é muito fácil, é ágil, é rápido, é intuitivo, os parceiros já sabem bem como fazer, porque já tivemos nas anteriores edições, tivemos aqui muitas candidaturas e muitos parceiros a submeter candidaturas. Qualquer dúvida que tenham, também podem enviar os pedidos aqui para o nosso e-mail do submissions@portugalventures.pt. Portanto, nós responderemos rapidamente a qualquer questão que nos seja colocada. As candidaturas estão até ao dia 2 de março. Pronto, portanto, até lá terão de submeter através dos parceiros as vossas candidaturas. A partir de agora, sim, as aceleradoras não são consideradas capitais de risco, é verdade. Qual o prazo desde o 2 de março até à assinatura do contrato é muito variável. É assim, a partir do dia 2 de março nós vamos proceder à análise de todas as candidaturas, vai ser feita uma pré-seleção. Pré-seleção essa que vai ter que ser submetida a um painel de investimento.
Depois do painel de investimento, portanto, e até ao painel de investimento, aqui a equipa vai ter uma ou mais reuniões com a equipa para percebermos melhor o projeto. Depois há uma pré-seleção. Há um painel de investimento do qual fazem parte também a Agência Nacional de Inovação e a Startup Portugal. Depois está aqui, pronto, pronto, depois sim, está aqui alguém que se levantou um safe, eu já vou responder. Depois tem que haver aqui uma apresentação ao Conselho de Administração, é feito um pitch ao Conselho de Administração da Portugal Ventures. E então, havendo aprovação, havendo acordo e aprovação por parte do CA da Portugal Ventures, avançamos para a fase de investimento. É uma fase muito rápida, porque, como lhes disse há pouco, os contratos já estão muito trabalhados, já fizemos 71 investimentos com estas mesmas term sheets e com estas term sheets e com estes AIAPs. As empresas que já tenham algumas vendas são, obviamente, elegíveis? Sim, é uma das perguntas que estão aqui a fazer. Sim, sim, até preferencialmente já estão com mais maturidade e, portanto, são elegíveis, sim. Se já tiverem tido o investimento de uma aceleradora, pois são elegíveis também. As aceleradoras nós não as consideramos ainda como investidores de capital de risco e também muitos dos BAs não consideramos também ainda como investidores de capital de risco. Está aqui também alguém que pergunta que teve um safe de um fundo de impacto. Sim, é elegível, porque nos safes, precisamente, ainda não houve a valorização, é um investimento muito inicial, e, portanto, também ter tido subsídios do Estado, se é elegível, pois claro que é elegível, e até o nosso investimento vai ajudar a levantar mais fundos e mais subsídios, porque isso é muito bom. É capital não dilutivo e que ajuda muito ao desenvolvimento tecnológico e não só que as empresas têm de fazer. Obviamente que perante dois projetos que sejam igualmente promissores, disruptivo e com elevado potencial de crescimento no mercado internacional, se há um que está num estágio um pouco mais avançado que o outro, é natural que o que está num estágio mais avançado seja preferido. Não será a mesma coisa se o nível de disrupção, ou o nível de inovação, ou o nível do potencial de crescimento e rentabilidade não forem comparáveis. Isto para casos que sejam diretamente comparáveis. Sobre mais questões, eu vou aqui ao chat, portanto, o mão de obra qualificada já respondi a este. Helena, não sei se me está a ouvir. Sim, Temos aqui uma questão que surgiu enquanto a Helena estava a fazer a apresentação, mas que se calhar sim, pode resolver, é da Patrícia Araújo, sim. e ela pergunta qual é que é a evidência a ser apresentada para comprovar a linha B, que nos diz que empresas de base tecnológica sejam resultado de processos comprovados de transferência de tecnologia de entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Então é muito fácil, então tem que nos dizer que aquela investigação começou numa determinada universidade, num determinado centro de investigação, foi resultado de uma tese de mestrado ou de doutoramento, ou o que seja, quer dizer, algo sobre isso, não tem que trazer nenhum documento assinado com selo branco ou o que seja, quer dizer. Acho que é facilmente, tem só que nos dizer a realidade, não é? Se nós quisermos comprovar, é facilmente ligamos à universidade e perguntamos. Mas à partida nunca precisamos de o fazer, portanto, à partida não acreditamos que a informação que nos estão a dar é a informação verdadeira. Ok, vou passar agora a palavra ao Pedro Del Rio para Sim. fazer a sua questão. Bom dia, Helena. Obrigado Olá, pelo tempo. Pedro. É uma questão muito rápida, que é uma questão técnica. Ou seja, eu estou neste momento num processo de aceleração e por causa disso ainda não constituí a empresa. Só vou constituir a empresa no início do segundo trimestre, até por questões fiscais é mais fácil iniciá-la no segundo trimestre do que no início do primeiro. Acontece que
o vosso fecho, o vosso prazo de candidaturas termina no final do primeiro trimestre, civil. Certo? Posso apresentar a candidatura? Claro, Eu estou incubado na Startup Lourinhã, que é a vossa Ignition Partner. sim, Posso apresentar a pode, candidatura sem constituir a empresa e pode, depois, em início de abril, fazer a constituição da empresa e enviar-vos a perfeitamente. documentação necessária? É? Perfeitamente, pode, Pronto, pode, pode. pronto, Aliás, eu pronto, disse, já pronto. fizemos isso no passado. Não é obrigatório ter empresa constituída para apresentar a candidatura. Sim, sim, só que pelos vossos termos, a minha empresa, o meu projeto, não entra no scope de nenhum dos termos que vocês têm, ou seja, não resulta de transferência de projeto de universidade ou projeto científico. O que vai acontecer é que só por uma questão de calendário é que eu não a vou abrir agora. Mas se me disserem que tem que ser, abro agora. Mas tem, não, mas é que é assim, mas tem efeito direto na sustentabilidade. Tem. É uma empresa, eu posso lhe Sustentabilidade. dizer, é uma empresa de apoio à mobilidade elétrica. Ok, pronto. Então essa tem mesmo o fit com a política desta call, com a política de investimento desta call, sim, Pronto, sim. perfeito. Está bem, está bem, está bem. Pronto, perfeito. Obrigado. Obrigado. Nada, É tudo, obrigado. nada. Mais questões? Ora, Ah, deixa eu vou aqui no passar chat. aqui a palavra à Ana Dias. Sim. Pode colocar a questão, Ana. Dia. Olá, Ana. Bom Olá, dia. bom dia. Obrigada desde já pela sessão de esclarecimentos. Eu tenho aqui algumas questões relativamente, portanto, nós estamos aqui a falar desta cola em particular, mas também sei que vocês têm uma cola, ou já tiveram, relativamente a Deep Tech Investment. Essa cola ainda vai existir, ou esta aqui já alberga algumas dessas possibilidades, mas sendo que um Deep Tech será outra. São calls Sim, diferentes para projetos com características e maturidades diferentes, e mesmo aqui internamente são geridas por equipas diferentes. Sim. Portanto, uma não substitui a outra, não, portanto, são calls que correm em paralelo se for ao mesmo tempo, ou em fases diferentes, mas não, uma não e há a invalida. previsão que ela venha a surgir ainda este ano? Neste momento não lhe posso dizer, não tenho essa Ok, informação, ok. mas, mas pronto, nós lançamos sempre, difundimos em todas as redes e em todos os meios de comunicação, sempre que há o lançamento de uma nova call. hum, e pronto, quando ela for lançada, se e quando for lançada, isso vai ser amplamente divulgado no ecossistema. Bem, obrigada. Outra questão tem a ver quando falou da rede de investidores. Sim. Essa rede também tem. Quais são as áreas em que em que estão a apostar mais, dado que também têm interesse relativamente a Deep Tech? Se o Deep Tech Certo. também está. Está a Está falar presente. da rede de Initial Capital Partners, não é? Das Isso, redes dos investidores exatamente. que investem connosco. Olha, é assim, temos co-investidores com preferência nas mais diferentes áreas, portanto, eles analisam casuisticamente, não é? Uhum, As uhum. empresas que estão a levantar novas rondas de capital. E, portanto, o Deep Tech, sim, temos alguns investidores que têm essa área como uma área de preferência e de eleição, sim. Ok, Alguns, não ok, todos, mas alguns, sim. sim, ok. Eh, Pronto, basicamente eram estas as duas questões. Obrigada. Nada, Obrigado, disponha. Ana. Passar agora a palavra ao Rui Castro. Pode colocar a sua questão, por favor. Olá, bom dia. Olá, Rui, bom Obrigado. dia. Bom dia, obrigado pela apresentação. A primeira coisa que eu queria saber era o seguinte: eu tenho um safe com o EIT Digital, eu fiz parte do programa de aceleração deles o ano passado, mas tenho uma empresa unipessoal. Nestas condições, a empresa seria elegível? Sem problema nenhum. Empresas que têm atualmente podem ser unipessoal. Na data em que nós fizermos o investimento, essa empresa passa a ser uma sociedade por cotas. Certo, Porque, exatamente, ok. agora, é assim, há aqui uma questão que eu gostaria de referir, isto para todos os solo founders e empresas unipessoais. Hum, É assim, todos os investidores, business angels, investidores de capital de risco, eh, o solo founder é uma empresa que tenha só um sócio fundador, é sempre uma empresa de um risco acrescido. Claro,
Claro. seja, se o Rui trouxer já um co-founder, ainda que tenha uma percentagem muito menor que a sua, Uhum. isso ajuda, e que tenha valências complementares às suas, também ajuda. Eu tenho um colega que quer entrar. Nós estávamos Então à era espera ótimo até. já trazê-lo aqui e É? apresentar o currículo dele também, Ok. porque tradicionalmente as empresas de solo founder são empresas que, na maior parte dos casos, não correm bem e o risco é muito mais acrescido. Pois, Acontece alguma coisa àquela pessoa e, de repente, claro, nós claro, somos um investidor hands-off, não é? Nós não estamos lá no dia a dia na gestão da empresa e, claro. portanto, temos que ter uma equipa e é importante que também não só a equipa contratada, mas uma equipa também de fundadores. Isso era muito importante. Portanto, se realmente tem essa possibilidade, Rui, sugiro que o faça já e que envolva já, diga que depois ele vai ficar com X% do Uhum. capital e coloque já o currículo dele e também em termos da composição da equipa, pronto, explicar em que é que se complementam e em que é bom ter um ou dois ou três, quer dizer, Muito depende, bem. não há nenhum limite para Obrigado pela dica. as Eu tinha uma segunda pergunta, que era o seguinte: nós neste momento ainda não temos um MVP, portanto a tecnologia está em desenvolvimento, estamos a contar ter um MVP daqui a alguns meses, não é? De 3, 4 meses. Isto configura também elegibilidade ou seria um problema? Sim, temos que analisar e depois vai depender do número, pronto, não é, de candidaturas elegíveis do Estado de Desenvolvimento. O importante, não posso dizer à partida que não é elegível, porque não sabemos do que é que estamos a falar exatamente. É importante que tenha um plano, um roadmap, que saiba Uhum. exatamente o que vai fazer, Sim, quanto dinheiro vai precisar e com que recursos sim, financeiros, humanos, de subcontratação. Isso tem que estar muito claro, não é? Se nos sim. apresentar essa informação de uma forma muito clara, e se nós percebermos que os nossos 150 mil euros são suficientes para o concluir, ou Uhum. se com os nossos 150 mil euros vai conseguir levantar, angariar subsídios, não é? Que lhes permita, terminar e em quanto tempo, isso será uma informação importante para a Claro, análise. claro. Ok, muito obrigado. Nada, ora essa disponha. Helena, antes de passarmos aqui à próxima questão, que é do Vicente, eu queria só colocar a questão do Tiago Monteiro, que veio aqui no chat, e que pergunta: caso uma empresa ou startup tenha contraído um empréstimo, se pode iniciar para iniciar a atividade, se ainda mantém a elegibilidade para a Colinova ID. O ter um empréstimo não é. Está a falar de um empréstimo bancário. Bancário, sim. Bancário. Não, não impede. Claro que, e se o conseguiu, olha, já foi muito bom, porque é muito difícil que empresas, pronto, se estas startups, pronto, consigam em condições competitivas empréstimos bancários. Hum, Nós sabemos que não é claramente a forma ideal de financiamento de empresas neste estágio de desenvolvimento e com este risco, até porque o ideal é financiarem-se com subsídios e capitais próprios, porque ainda não geram receitas. Mas até pode ser que esta empresa do Tiago, não é? Sim. Até já seja uma Sim. empresa que gera receitas e, portanto, isso não é impeditivo, de todo, que sim. Agora, porque é que não são adequadas o financiamento de startups que ainda não gerem receitas? Porque começam a ter custos, e a absorver capitais, os poucos e magros capitais próprios que têm, porque como não têm receitas, muitas vezes geram prejuízos, ou então têm subsídios que lhes permitem não gerar prejuízos, têm subsídios à exploração, pronto, pode ser o caso, mas obviamente não é a forma ideal, mas muitas vezes é a forma possível e se o conseguiram fazer, ótimo. E se já têm receitas, pronto, com certeza que, olha, os bancos avaliam, pronto, o seu risco de crédito, concedem em determinadas condições e muitas vezes até os sistemas de garantia mútua, não é? Ajudam nestes empréstimos bancários, que podem ser uma forma de investimento complementar e que é, obviamente, não diluitiva também. Obrigada, Helena. Passo agora a palavra então ao Vicente Garção. Pode fazer a sua questão, Vicente.
Olá, primeiro que tudo, só aqui uma questão que eu não sei se percebi bem que disse agora. Vocês aceitam empresas pre-revenue ou só depois de terem receitas? Sim, aceitamos empresas pre-revenue e revenue, quer dizer, não, a esse nível não há aí não há Sim, qualquer condição. certo. Em relação, portanto, ao safe, acho que já essa questão já foi respondida, não é? Portanto, que não há problema em investir quando já há um safe. Não precisam de co-investimento ou não? Não, nesta fase não. Ok, Precisamos de co-investimento é se for para mais à frente fazer o follow-on investment, o ok, reforço do investimento. certo, Aí certo, só vamos com co-investidores. Aqui certíssimo. não, até a maioria das empresas não tem ainda, entramos sem co-investidores. Precisamente porque esta é a fase difícil. Esta é a fase em que é difícil arranjar investidores. Certo. Depois de já estar lá Portugal Ventures e deste primeiro impulso, depois já é mais fácil um Uhum, bocadinho mais à frente, daqui a uns meses, encontrar co-investidores. certíssimo. Sim. Tem limites de valuation? Não há valuation. Não há valuation. Nós investimos sem avaliação. Portanto, nós subscrevemos uma cota de 1 euro no capital Uhum, de uma sociedade por cotas. Quer dizer, se for uhum, sociedade anónima, pronto, subscrevemos uma ação de 1 euro, mas em geral não têm só para os investimentos desta Call Innova ID. uhum, E penso que temos aqui uma exceção também na Colfit, na área do turismo, é uhum, que não exigimos que as empresas sejam sociedades anónimas para fazermos o investimento. uhum, Portanto, nós adquirimos uma cota de 1 euro e depois os founders têm o restante capital. uhum, E colocamos 100 mil euros diretamente no capital próprio, sob a forma de prestações suplementares de capital, que seguem o regime das prestações acessórias de capital. Portanto, isto não vence juros, não é reembolsável, apenas pode ser utilizado para converter em capital na próxima ronda de capital, uhum. ao preço da próxima ronda de capital, ao preço que Ok, vier a ser negociado com o próximo investidor, sim, ao preço da próxima ronda, com um sim. desconto de 20% face ao preço da ronda. Ok, portanto é basicamente um safe sem cap, basicamente. É, Certo. exatamente. Ok. Sem cap, por acaso até temos um cap, porque, Uhum, como poderão ver na term sheet, portanto, desta nossa conversão na próxima ronda, não poderá resultar uma percentagem inferior a 5% do capital. Um uhum. bocadinho como as aceleradoras e algumas universidades, não é? Dos, Que dos entregam a 150, dos 150 mil que põe, certo? Mas é uma cap. 150 mil, sim. Certo, certo. Ok. Uma cap para aí 2 e tal milhões, portanto, mais ou menos. Sim, Valuation. porque estamos a entrar numa fase muito mais arriscada, não é? Numa Uhum. fase muito Ok. mais arriscada. Sim, é que a nossa cap neste momento é um bocadinho mais alta que isso, mas pronto, isso é provavelmente não há muito problema. E a minha última pergunta era em relação ao objetivo da call. Portanto, nós temos uma startup virada para a saúde, portanto, fazemos um aparelho de monitorização de epilepsia, detecção de crise e enviar alarmes para pais e cuidadores. Uh, na qual mencionam que empresas na área de saúde estão ligadas, mas têm que ter pelo menos uma parte de sustentabilidade. Eu queria saber quão restritos é que são esses requerimentos. Portanto, nós temos formas de argumentar que temos várias vantagens de descarbonização, etc. Portanto, por exemplo, porque passamos de cuidados no hospital para cuidados ambulatórios, diminuímos o número de visitas ao É hospital, por aí, principalmente é por locais, aí, não temos nada na cloud. Essas coisas, a partir é daí, por aí, a Portugal é por Ventures aí. Vão é. reduzir as emissões de carbono, vão evitar deslocações, vão Sim, evitar, não é, que as pessoas sim, tenham de andar sim. assim. Portanto, a minha questão é Podia se ser um bocadinho por são aí, variáveis. Vicente. Sim, Certo, ótimo. Vicente, seria um bocadinho por aí, sim. Ok, pronto. Era só se tinham essa facilidade em ajustar as coisas para coisas que não Sim, são sim, frames. vocês têm é que pronto, têm que ser juntamente com o Ignition Partner através do qual vão submeter, não é? Têm que ter ali, pronto, justificar que de facto o impacto não é direto, mas que indiretamente vai ter aqui um impacto, sim. Certo. E tem buyback depois por uma taxa de 20%, certo? De juros. Não é 20% de Pelo juro. mesmo preço? É sempre o 20%, independentemente de fazer no dia seguinte ou fazer daqui a 18 Sim, sim, meses. era o que eu queria dizer. Eu queria dizer É, 20% de majoração. podem fazê-lo a qualquer momento. Certo, Ou certo. seja, numa próxima ronda, se aquela nossa questão que acabamos de falar, para for pronto, um obstáculo, não tem Uhum, problema nenhum, porque em uhum, 18 meses claro. pode recomprar e Uhum. sim, nós E há um entendemos limite de que tempo para o qual pode recobrar. Desculpem as outras pessoas que eu estou a 18 falar. meses.
18, e depois disso já não podemos, é só até 18 meses. Depois disso, não. É só até aos Ok. 18 Desde o meses. ponto de investimento, não do ponto da. Desde a data em que transferimos o dinheiro para a conta bancária da empresa. Certo. É Tá bem, daquilo que se certo. considera a data de investimento. Ok. Muito obrigado, certo. Nada, ora é essa, Vicente. Obrigado, Vicente. Agradeço a questão. Vou passar a palavra ao Luís Castanheira. Luís, pode fazer a sua questão, por favor. Olá, bom dia. Bom Obrigado pela dia. apresentação, que já Olá, Luís. abordou algumas dúvidas que nós tínhamos em relação a esta candidatura. Na documentação necessária, então, para apresentar a candidatura, basicamente é um pitch deck e um plano de negócios detalhado, não é? É assim, é pouco mais do que isso. Tem que apresentar os currículos, tem que apresentar um descritivo, é assim, mas depois convém, não sei se o efeito é Porque no direto vosso, ou no vosso, no vosso indireto. documento, basicamente pedem para respeitar enfim, para entregar os documentos que estão no anexo, que é uma Sim. apresentação que aborda os diferentes pontos, por isso o Uhum. pitch deck, Sim, e depois o plano de negócios sim. e Sim, o pronto, e resto aqui os é um restantes. Ok. formuláriozinho muito simples. Sim, É. sim, sim, exato, exato, sim, 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 sim. Era mesmo só para confirmar ou se havia alguma documentação outra a prever, Não, não, não. mas não. Depois, Ok, se for investido, ou se formos para a fase de investimento, vamos lhe pedir mais claro. coisas, Sim, sim, obviamente, sim, preencher claro, os claro que sim, claro que sim. KYCs, Sim, sim, certidões, sim. certidões de não dívida, sim, vamos pedir mais algumas coisas, sim. Sim, isso entende-se, mas era mesmo só para entender melhor esta fase inicial para participar Certo, na escolha. certo. Obrigadíssimo. De nada, disponha. Obrigado, Luís. Vou passar a palavra ao Celestino Monteiro. Obrigado. Pode fazer a sua questão. Muito bom dia. Muito bom dia. Sim, bom dia, como está, Celestino? Celestino Viva. Macedo, eu tenho imensos Está. projetos, mas gostaria de entrar apenas com dois, não sei se é possível, que resultaram, dois projetos apenas, que resultaram do meu enquadramento no Instituto de Educação, na área de doutoramento em Ciências de Educação. Tenho um projeto ligado à cegueira, nomeadamente um novo Braille, que tem implicações a nível de novos teclados, configurações de novos teclados, novos telemóveis, computadores, e vai por aí além. E até a proteção da cidade, também uma cidade segura, também tem estas implicações. A minha pergunta é: posso concorrer com dois ou apenas um? Olha, Um Celestino, é sobre a cegueira, outro sobre surdez. pois, poder pode, mas é assim. Os nossos founders têm que ter uma dedicação exclusiva ao projeto em que nós investimos. E estar em duas empresas em simultâneo não é favorável. Então, são dois projetos da mesma empresa, só. Ai, não. O que vai concorrer é a empresa, não é o projeto. Isto aqui, Sim, sim, sim. pois, vai concorrer com a sua empresa. E a sua empresa tem várias áreas de negócio. Sim, Tem sim. produtos para. Claro, faz uma só candidatura, mas o Celestino está dedicado em Sim. exclusividade a essa empresa e a fazer Exato. crescer e a ter Exato. sucesso. Pronto, então sim, vai concorrer uma empresa. Isto aqui, quando nós dizemos projeto é empresa, não é startup. Sim, sim. Não é projeto no sentido de quando submete uma candidatura a um subsídio, está a ver? Pronto. Sim, sim, sim. É uma só proposta de investimento, sim. Tá E bem. nós vamos investir na empresa. E a empresa tem lá dentro várias áreas de negócio. Pronto. Neste momento, Que atenua o risco, não é? Tendo sim. várias áreas de negócio, até atenua o risco, não é? Sim. Neste momento, eu estou a trabalhar com a Câmara, que é um dos membros da Portugal Venture, que é Inova da Amadora, e, portanto, nós Sim. estamos a trabalhar para configurar este projeto e submeter a candidatura. Muito bem, muito bem. Pronto, submeter através, se ele é o nosso parceiro de ignição. É para ser de iniciação. Então, pronto, eles têm as passwords, podem submeter a candidatura, sim, Certo. sim. Tá bom. Só que isso tem série de implicações, vai ter série de implicações financeiras em matéria de investimento, porque a configuração do novo telemóvel, novos teclados que não precisam já nem dos botões, nem coisa alguma, são novas tecnologias digitais, Sim. assentem em trabalhos feitos através do novo Braille. Este novo Sim. Braille vai revolucionar
não só os telemóveis, teclados, ele vai facilitar a aprendizagem dos cegos de que maneira, do ponto de vista comunicacional, tem grande Sim, impacto. E também tem impacto industrial, comercial, financeiro, social e de caráter sim, universal. muito bem, sim, senhor. Tá Muito bem, certo. mas é uma só candidatura, está bem? Sim, Tá, é senhor. só uma candidatura, sem É dúvida. só uma candidatura, sim. É só. Está bem. Obrigado, sim, pela De informação. nada, disponha. Obrigado. Obrigado, Celestino. Vou passar agora a palavra ao Filipe Simões. Pode fazer. Muito obrigado, muito bom dia e obrigado pela Bom sessão. dia, Filipe. A minha questão prende-se com uma passagem que está no vosso site como critério de elegibilidade. Portanto, vocês indicam que são elegíveis empresas de base tecnológica resultantes comprovados processos de transferência de tecnologia de entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Isto significa que estas empresas têm necessariamente de ter começado de alguma forma a sua tecnologia nestas entidades do Não, SCT. não, não. Mas, Porque essas 4 linhas só têm que cumprir pelo menos uma. E tem lá, sejam promovidas ao emprego em recursos altamente qualificados, sejam beneficiários de incentivos da ANI, tenham selo ID, tenham, não é? Pronto. Não é, não é dentro, obrigatório. São eu peço condições desculpa, credenciais. mas tal como está redigido, Pode ou induzir. eu estou a ler mal, mas repare, no ponto 1 diz são elegíveis as empresas constituídas que cumpram os seguintes critérios. E depois Mas não diz que este é cumpram pelo dentro, menos as seguintes alíneas. isso é depois dentro da linha B, portanto, mas já parece pressupor que o projeto parte de transferência de tecnologia. Isso é o que está no site, não é? Sim, Mas não tem que ser, não tem que ser obrigatório. É uma das alíneas que depois, conjuntamente com tem que preencher pelo menos uma. O que tem que ter, e é obrigatório, é um efeito direto ou indireto na descarbonização da economia, na sustentabilidade, na eficiência energética, na circularidade. Isso tem que haver, não é? Mas depois as outras têm que preencher pelo menos uma, não é obrigatório. Já fizemos vários investimentos que não saíram da academia, todos, ou de centros tecnológicos, mas tinham sim, uma equipa qualificada, tinham claro. elevado potencial de crescimento e rendibilidade, tinham as outras coisas todas, não é? Seria bastante restritivo se isto fosse mesmo obrigatório, mas mais uma vez, tal como está redigido, talvez valesse a Sim, pena. nós vamos rever o texto que está no site, porque aqui na apresentação que fizemos hoje, de facto, até está sublinhado, não é? Que preencham pelo menos uma das seguintes alíneas, nós vamos rever essa informação do site, mas a resposta é essa, está bem? Muito bem, muito obrigado. Obrigada pela sua questão. Obrigado. Mais alguém tem alguma questão? Eu ia aqui responder a uma questão da Inês, no chat, mas visto que não há ninguém com a mão levantada, se calhar podemos responder para todos. A Inês pergunta-nos, no caso de uma empresa que tem um projeto spin-off em conjunto com uma universidade ou uma agência de investigação, se pode concorrer. Claro que sim, sim. E aqui o E Marco. pode não ter feito ainda o spin-off, não é? E aqui o Marco pergunta-nos se é obrigatória a dedicação exclusiva ao projeto ou é apenas um indicador que iremos ter em consideração na avaliação. É assim, nós temos que ver no conjunto da equipa, não é? Claro que preferencialmente é que tenha uma dedicação exclusiva, mas depois há exceções, pessoas que são professores universitários, que têm qualquer outra atividade, mas aí nós temos que analisar dentro de um conjunto de informações que, pronto, por um lado, também não pode fazer nada, desenvolver nenhuma atividade que possa ser concorrente direta ou indiretamente. E tem que haver uma equipa dedicada ao desenvolvimento do projeto para levar ao sucesso, não é? Ao sucesso da empresa. E, portanto, temos que analisar as situações em que não há essa exclusividade, são excepcionadas no acordo de investimento e acordo parasocial, e depois, sempre que houver alguma alteração,
Portanto, têm que pedir a autorização à Portugal Ventures. Normalmente, se estiverem garantidas as condições de recursos humanos para desenvolver e levar o projeto e a empresa ao sucesso. Se a atividade não é diretamente concorrente, hum, temos sempre autorizado. Obrigada. Portanto, eu penso que respondi à questão. Depois está aqui também, boa tarde, termo sheet percebo que é 50.001 na startup, 1 euro na cota e depois diz 149,99 não. É 150.000 em prestações suplementares. Para efeito de conversão em capital, dos 150.000, como fazem a avaliação da empresa? Pronto, a avaliação da empresa, como eu disse há pouco, tem a ver com a avaliação do novo investidor. Portanto, nós só convertemos quando entrar um novo investidor. Ou então, se não entrar mais nenhum investidor, ao fim de 24 meses tem que ser feita a avaliação da empresa por uma entidade independente, escolhida de comum acordo, pode ser um revisor de contas, um consultor, e avalia-se a empresa e então, nessa altura, vê-se a quanto é que correspondem os 150.000 euros da Portugal Ventures. Mas à partida é o preço que vai ser negociado com o próximo investidor, com um desconto de 20%. Se o preço for 1 milhão de euros, nós convertemos com base em 150.000, com base em 800.000. Aqui sobre a questão da dedicação exclusiva ou não dos founders Sim. aos projetos, o Rui pergunta-nos o que é que acontece quando o plano é contratar essa equipa dedicada a full-time. Temos que ter isso em consideração. E podemos autorizar a que eles tenham outras atividades, porque está lá uma equipa de profissionais, não é? Mas temos que ver qual é o papel dessa equipa de profissionais. Se são diretores, se são gerentes, quem é que vai liderar, não é? A liderança é uma questão muito importante. Sim, claro. No caso, a liderança seria a equipa de gestão, seriam os fundadores, e a ideia seria contratar essencialmente software developers mais júniores que fizessem o desenvolvimento sob a nossa orientação. Claro, pronto, é importante que explique isso na candidatura, sim. Ok, muito obrigado. Temos aqui mais uma questão do João. Pode colocá-la, por favor. Olá, muito bom dia a todos. A Olá, minha João, bom questão, dia. bom dia. A minha questão eu já tinha colocado ali no chat, mas não ficou claro a resposta para mim. É muito simples, tem a ver com a idade da startup, ou a idade da empresa. No nosso caso, nós estamos a completar neste momento 8 anos, ou seja, este mês, o que significa que é provável que, se apresentarmos candidatura, vai passar alguns dias Dos 8 anos. fazermos os 8 anos. Fazermos os 8 anos, que é 23 de fevereiro. A minha questão é se isso ainda está dentro dos 8 anos. O facto Olha, isso é uma questão, está aí numa fronteira, não é? Estamos é, aqui numa fronteira. exato. Aquilo que eu lhe posso dizer é, na dúvida, submeta. E nós depois vamos ter que ver essa questão com a equipa interna, aqui com a nossa colega da direção de gestão de fundos, porque isto tem a ver com o fundo investidor, não é? E com a política do fundo investidor. Teremos depois de ver essa questão. Mas Pois eu, é, na dúvida, submetia. assim, pela Uma vez lógica, que não tem que investir muito tempo, sim, nem sim, muitos pela, recursos pela na submissão da lógica, candidatura, hum, e nós pela vamos depois lógica, analisar essa situação. Nunca tivemos nenhuma situação dessas sim, no passado. até, até fevereiro do ano que vem, estamos dentro da idade de 8 anos, não é? Ai, até fevereiro de 2026? Nós estamos a fazer 8 anos, a completar 8 anos este mês. O que significa que até fevereiro do ano que vem Ainda são 8 anos. ainda temos oito Certo, anos. certo. É um bom argumento, está a ver? Diria isso. Estão no Obrigado. oitavo. Ok, mas entraram no. Pronto, a questão é se entram no oitavo ou entram no nono ano. Mas nós vamos ver essa questão. Submeta, o conselho que lhe dou é não deixe de submeter por causa disso, e nós depois temos que analisar isso internamente e isso é com outra equipa, não é?
Obrigado, João. Vou passar agora a palavra ao Marco. Pode colocar a sua questão. Muito bom dia, conseguem-me ouvir? Bom dia, Marco. Perfeitamente. Muito bom Conseguimos dia. ouvi-lo, mas não o vemos. Mas espera aí, então deixe-me ver Está aqui. com a imagem desligada. Agora já deve estar funcional. Se não estiver, não é desculpa, porque eu acho que a câmera não está mesmo a funcionar Não muito está bem. a De todo modo. funcionar. Pronto, Não, não mas tem agora ainda problema. não está ligada. Espera. Agora Agora sim, já sim, está. agora estamos Bom a dia. vê-lo. Olá, Marco. Bom dia a todos. Pronto, aqui a minha questão, já coloquei duas questões no chat, só queria colocar aqui mais duas, e assim é mais rápido. Portanto, a nova ronda de capital, após 18 meses, é um requisito obrigatório, correto? É assim, não é obrigatório, porque pode não acontecer e então, ao fim dos 24 meses, nós temos que saber a quanto é que os nossos 150 mil Correspondem, correspondem e exatamente, disse fazemos isso há uma pouco. avaliação. Mas Correto. é muito provável, a menos que a empresa seja realmente uma tecnologia, o seu negócio vai ser um sucesso comercial de tal forma que a empresa não vai precisar mais de capital. Ou então consegue dinheiro dos founders, de subsídios, do ACE Fund, do ACE Accelerator, do Portugal 2030 e não vai precisar de mais capital. Isso pode acontecer e é bom, até pode ser uma empresa de muito sucesso, mas não é muito provável, mas pode acontecer. E nesse Correto. caso não é obrigatório. Temos é depois saber como é que nós saímos disto. Ou convertemos Avaliam os agora, 150 no valor da sociedade, claro. pronto, convertemos e saímos mais à frente, ou então até os founders dizem, olha, nós, pronto, vamos encontrar alguém que substitua a Portugal Ventures e, portanto, ou vamos todos vender a empresa, ou vamos, qualquer coisa. Nós temos é que depois preparar, não é, a saída. E quando convertermos em capital, então aí já vamos ter um acordo parasocial daqueles mais estruturados, não é? Daqueles que já prevêem as formas de saída, em que ano é que se começa a disputar um processo de saída e de avaliação e de encontrar um novo adquirente para a nossa participação ou para a empresa toda ou para a maioria do capital. Está a ver? Porquê? Porque nós somos um investidor minoritário e temporário. Portanto, nós estamos sempre a prazo e, portanto, depois dos 24 meses temos que estabilizar essa questão. Até Compreendido. lá, há muita coisa para acontecer, não é? Há muita coisa que pode acontecer. Até podem chegar aos 18 meses e as coisas estão a correr muito bem, ou então até entra um novo investidor com um montante significativo e vocês recompram a nossa participação. E nós, pronto, vemos isso pronto, vemos isso com toda a naturalidade, porque é o que está no contrato, não é? Estamos preparados para que isso aconteça a qualquer momento, até por fazer os 18 meses da data de investimento. Quer dizer, muita coisa pode acontecer nestes 24 meses. Uhum. E é só aqui perguntar se nestes 18 meses a própria Portugal Ventures se tem mecanismos ou tem aí um plano de apoiar ou procurar ajudar, sempre possível, também na procura dessas novas rondas ou desses novos investidores. Temos sim, aliás, temos ali aquele slide. Portanto, nós ajudamos não só diretamente a equipa, os gestores, nós aqui, a equipa da New Business, mas também tem um gestor dedicado, não é? Mas também através da nossa rede. Temos aqui internamente uma equipa de Portfolio Development, na qual trabalham duas colegas que só fazem isto, ajudar os as nossas empresas a levantar novas rondas de capital. Temos os nossos Ignition Capital Partners, que são, pronto, uns interlocutores preferenciais, portanto, em primeiro lugar, é a nossa rede de parceiros que nós vamos, e depois também temos aqui no nosso dia a dia, como viu ali, 83 ou 86% das empresas estão a levantar rondas de capital, nós no dia a dia temos contacto com com quase todos estamos em contacto com quase todos os operadores que estão a investir em early stage em Portugal. Com fundos CIFID, sem fundos CIFID, portanto, temos aqui muitos contactos e, obviamente, usamos esses contactos para encaminhar e para ajudar a agendar reuniões e pitches e ajudamos na estruturação do pitch, a melhorar, a que os founders o façam da forma mais proficiente. Pronto, sim, isso é o que nós. Olha, devo dizer-lhe que no acompanhamento, na atividade de acompanhamento que fazemos, é a atividade que nos
que nos ocupa mais tempo é essa, é de Claro. ajudar no levantamento de capital. Claro, claro, percebo. Pronto, isto ligando aqui só, sem querer monopolizar, ligando a uma das questões que tinha feito os 149 euros, 149K, pronto, do peso que isso pode ter numa sociedade que é recente e que ainda não tem propriamente uma avaliação feita no momento em que se candidata, se nos 18 meses não houvesse um novo investidor que fizesse, definisse ele o valor da sociedade no momento em que investe, já me respondeu dizendo que então aí vai-se Sim, fazer um procedimento de sim, avaliação à data com tudo sim. aquilo que é difícil de fazer, que é muitas vezes apostar num potencial e pronto, isso já são outros temas, mas sim, que é feito esse processo nesse momento, é feito esse processo. Pronto, não se vai ao valor, não se faz uma avaliação imediata, vamos imaginar, Não é do valor 24 meses, ao fim de 24 meses, se 24, nada se tiver 24. passado, pronto, devemos 24, pronto, não descontar. se vai olhar ao valor que foi investido. Eu digo isto porque o Não, valor pode não, ser é o que a baixo. empresa pode, Exato. pode ser abaixo, pode O ser acima, valor, pode. não, 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 Não não, não é baixo. Eu é? digo, o valor investido pode efetivamente ser baixo quando há uma dedicação bastante grande de pessoas que estão a trabalhar no projeto, mas que não estão a produzir e a criar, não estão propriamente a contratar. Ou seja, as pessoas que estão no projeto vamos imaginar, estão a desenvolver um código de qualquer coisa. Não foram Sim, comprar esse código, ou seja, há as horas investidas e há o sim. produto, há o serviço, mas não foi comprado, ou seja, não é intangível, vamos dizer assim. Alguém tem que avaliar isso. Exatamente, pronto, é esse Alguém o ponto, é esse. independente tem que avaliar Sim, quanto é sim, que mas há isso. muitas formas de avaliar, por isso é que eu digo, como é uma matéria intangível, obrigaria sempre a um processo de Sempre há alguém avaliação. Sim, especializado que diga exatamente, pronto, quanto é que vale, e exatamente. isso só vale na medida em que se puder vir a traduzir em receitas futuras, não é? Precisamente, precisamente, precisamente. Claro. Pronto, e agora só uma última questão muito rápida, que é, aqui este formulário de candidatura é bastante simples, aparentemente. Portanto, nós com os parceiros de ignição, nós temos que enviá-los para eles já preencher o formulário ou Não, contactamos o convém ter uma parceiro? reunião. Não, convém Ok, primeiro conhecer ok, o parceiro, perceber ok. qual é o parceiro que mais lhe convém. Também existem parceiros com alguma especialização. Eu até sugeria que não fosse só o critério proximidade, porque há parceiros que têm mais experiência com empresas de software, há outros Uhum, que é uhum. mais de hardware. Portanto, vejam também em termos da especialização dos diferentes parceiros do ecossistema Ok, para verem qual pronto. é o que mais vos convém. Porque pensem que depois o parceiro também vai ter ali um mentor durante pelo menos 18 meses a acompanhar a vossa empresa para ajudar e, portanto, tentem ver qual é que é o parceiro que vos pode ajudar mais. Certo, e só temos mesmo que entrar em contacto, dizer que estamos neste Claro, sim, sim, desta call e sim. eles estão à espera Ele já pode disso estar mesmo. no canto oposto, na ponta oposta do país, mas hoje em dia, quer dizer, Certo, não há limitações, evidente. não é? Pronto, muito obrigado, Helena. Obrigado De pelo nada, Filipe, esclarecimento. Com disponha. licença, obrigado, Obrigada pela obrigado. questão colocada. Obrigado, Marco. Vou passar agora a palavra ao Bruno Correia. Pode fazer a sua questão. Só aqui a ligar a câmara, bom dia. Eu vou seguir aqui o formulário de candidatura para tentar esclarecer aqui as perguntas e assim sigo o alinhamento. Ah, Falo aqui no perfil da empresa e o setor em que se enquadra. Nós somos uma startup certificada pela ANI e também com o estatuto de startup da Startup Portugal, mas não estamos em nenhum destes. Pronto, eu consigo enquadrar, não é? Mas o nosso CAI não é este. O CAI é castrador neste tipo de candidatura. Se tem o selo ID da ANI, mas qual é o seu CAI? Porque é que o CAI não se Nós temos enquadra? um CAI de retalho, temos mais de 30, mas temos o CAI de retalho porque competitivamente, em termos de apoios estaduais, era mais conveniente esse no estágio onde estávamos quando concorremos a um grande e é esse que é o CAI principal da empresa. Pronto, mas pode ter CAIs secundários. Aquilo que eu Sim, sugiro é sim. que crie os CAIs secundários e pronto, quer dizer, não. Mas a sua empresa vende diretamente para o mercado? Nós somos uma solução B2B de dining corporativo. Trabalhamos com cantinas automatizadas e Mas é marketplace. B2B, é B2B. É B2B, sim. Sim. B2B, também B2C, também B2G, também Bem, sim. pronto, ok, sim, mas o importante é ter cais secundários também e isso não limitará, sim. Ok. Será? Aqui para a demonstração de resultados, nós abrimos a empresa em, salvo erro, março do ano passado
E então ainda não temos demonstração de resultados, apesar da contabilidade estar a fazer uma prévia, para nós conseguirmos também aqui avaliações. Umas coisas, umas contas provisórias, pode lá pôr umas contas provisórias e depois diz que depois se submete as Ok. definitivas. É que não sei se a contabilidade não vai conseguir fazer isto até dia Se 2. não conseguir, não tem problema, diga que, Ok. repare, a obrigatoriedade de ter contas fechadas e aprovadas pelos sócios é 31 de março, de acordo com o Código das Sociedades Comerciais. Portanto, as candidaturas terminam a 2 de março. A 2 de março ainda não tem nenhuma obrigatoriedade de ter as contas fechadas. Portanto, isso não tem problema, o não apresentar as contas não tem problema. Ok, perfeito. Passando É mais aqui importante que apresente alguns. Também. projeções, leads comerciais, diferenciação, em que é que a solução é competitiva, em que é que se diferencia, como é que vai crescer comercialmente com as soluções no mercado nacional, no mercado internacional, isso é muito mais importante. Sim, sim. Essa parte do pitch deck está bastante Tá? sólida e Pronto, o tem que é sido. que tem de propriedade intelectual, o que é Essa era que... outra pergunta. Nós temos a WIPO, o trademark, isso segue como anexo? Sim, sim. Se não seguir como anexo, se for investido, nós depois vamos colocar como anexo todos os comprovativos da propriedade intelectual, seja marcas, patentes, o que seja, vai ser colocado como anexo depois ao acordo de investimento e ao acordo parasocial. Ok, aqui em relação também aos documentos do projeto, nós somos financiados no âmbito do projeto Empreende 21 e então temos uma série de avaliações que foram necessárias. Conseguimos aqui na matriz de Oslo uma qualificação de 18 em 20. Temos bastantes relatórios, mas isto pressupõe condições um bocado. O fundo é 80, tem uma percentagem que é fundo perdido, tem outra percentagem que é um empréstimo sem juros, que tem um período de carência de 3 anos. Pronto, tem aqui uma série Não tem problema nenhum, isso depois vai ser tudo refletido nas contas mas devemos portanto, também anexar mas esses documentos. eu acho que sim, acho que isso também ajuda, sim. Ok, e agora a última parte, que é o pitch deck, fala aqui no pitch deck quando refere o PowerPoint, mas depois tem aqui uma linha que fala num vídeo. O vídeo é o vídeo do pitch deck ou é um teaser ou uma apresentação da empresa? Pode ser uma apresentação, isso é facultativo. Se tiverem alguma coisa feita a demonstrar, para se poder visualizar como é que funcionam as suas máquinas lá nas cantinas, uma coisa qualquer, pode colocá-lo, pronto, facilita logo quando estivermos aqui neste primeiro screening, sim. Ok, É perfeito. facultativo, não é obrigatório, Bruno. Sim, sim, pronto, mas nós vamos estar com uma parceira do RNI que trabalha convosco há bastante tempo Sim. e eu tenho a certeza que eles sabem disto, mas Sim, 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 exatamente, exatamente, mas pronto, pode apresentar, mas não é isso, não é obrigatório. ok, Tá? obrigadíssimo. Obrigada, Bruno, pela questão colocada. Obrigada, Obrigada. Bruno. Passar aqui a palavra à Inês Rodrigues, pode fazer a sua questão, por favor. Olá, boa tarde a todos e obrigada pela estação, tem sido muito esclarecedora. Eu já tinha feito aqui uma questão no chat, só que fiquei outra vez na dúvida com a resposta. Foi em relação a uma empresa que tem um projeto de spin-off junto com uma universidade e um centro de investigação, só que aqui o formulário da candidatura, eu enquanto Ignition Partner, vou preenchê-lo com a informação da empresa ou com a informação aqui do projeto de spin-off, porque vai Vai falar de spin-off, diferenciar. é para submeter como Pois, spin-off, portanto, não está ainda constituída a exatamente. empresa. Portanto, tem que apresentar a atividade dessa empresa que vai ser constituída. Qual vai ser a Ok. equipa, o que é que faz, o que é que tem de propriedade intelectual, qual vai ser a diferenciação, vantagens competitivas, projeções de negócio, a equipa que vai levar, aquele roadmap que é muito importante, o que é preciso desenvolver, em que tempo, com que recursos e com que dinheiro, só relativamente à spin-off, o que está para trás acaba por não nos interessar. É como é uma Exato. empresa nova, é uma empresa não constituída, não é? É uma empresa a constituir. É uma daquelas situações é que é uma empresa que não está ainda constituída. Claro, ok, exatamente, fiquei esclarecida. E aqui só uma segunda questão. Em relação ao Open Day que a Portugal Ventures tem, isto pode ser depois uma oportunidade para aqui os candidatos também conseguirem partilhar neste Open Day, falar com a equipa da Portugal Ventures ou Nós são vamos coisas falar com as distintas? equipas. Não, não precisa de ir ao Open Ok, Day. Nós vamos falar com as equipas, portanto, agora ao longo deste pré-screening, não é? Vamos falar com as equipas e tentar perceber melhor, entender um bocadinho melhor, porque às vezes nem só pela análise dos documentos se entende corretamente e, portanto, vai haver
pelo menos, não digo em equipa, mas pelo menos o gestor. Nós depois vamos analisar em equipa todas, mas vai haver um gestor, portanto, vamos ter que dividir as candidaturas. Nós temos aqui uma equipa de 4, em breve seremos 5, portanto, e dividimos entre todos, e depois esse gestor vai de certeza falar com o founder, com o co-founder, sim, sim, para tentar Certo. perceber um bocadinho melhor, sim. Ok, obrigada então. Está, de nada. Obrigada pela questão colocada. Obrigada, Inês. Obrigada, Inês. Não temos aqui mais nenhuma mão levantada, mas temos aqui o Rui Nuno Castro, que nos deixou mesmo agora uma questão no chat. Ele pergunta em relação a projetos que ainda não têm empresa constituída, quais são as informações mandatórias a ter em conta? Então, se não está constituída, não tem contas históricas, não tem dívidas também a ninguém, tem que dizer qual é a equipa, a tecnologia, a propriedade intelectual, a vantagem competitiva, a diferenciação, a concorrência e projeções e aquele roadmap de o que é que já está a tecnologia desenvolvida, ou se vai ter que desenvolver, ou o produto, ou o serviço, ou o que seja, e se vai desenvolver, tem que dizer com que recursos humanos, financeiros, quanto é que precisa, em quanto tempo, para que nós possamos perceber pronto, e como é que vai financiar, não é? Se com os nossos 150 mil euros, mais o dinheiro dos founders, ou subsídios que vai apresentar, ou o que seja, para vermos se o projeto é financiável, não é? Isso é importante. E tudo o que ajude a entender o interesse, o potencial, o elevado potencial do produto e da empresa, de rentabilidade desta empresa, sim, isso é importante. Espero ter respondido. Passo agora a palavra ao Celestino. Pode fazer a sua questão, por favor. Mais uma vez, é uma pequena dúvida só. Eu falei nesses projetos, mas esses projetos ainda não têm registro nacional e internacional. Sou obrigado a apresentar algum vídeo no momento da candidatura ou não? Está a falar de patentes? Sem patentes e marcas e... Marcas ainda não tem, não é? Ainda não tenho, sim. Falta um recurso financeiro para tal. Pronto. Tem que dizer que, para já, que o vai fazer, que pretende fazer, Sim. que dinheiro é que precisa para o fazer, Uhum. não é? Certo. Pronto. Porque ao nível de marcas e de submissão diretamente no INPI de uma patente nacional, Uhum. isso, pronto, é um investimento de pouca monta, portanto, Sim, é sim. Ok. significante. E depois tem um ano, submetendo uma patente nacional, tem um ano para depois apresentar uma patente europeia ou mesmo fazer uma extensão para um PCT. Sim. Isso é importante Uhum. para nós que vamos investir, porque pode alguém ter acesso à informação da empresa, à informação confidencial e relevante e Certo. copiar. E nós vamos Sim. estar a investir numa empresa que de repente já não tem nada porque tem outra ao Sim. lado que copiou e que Uhum. até tem mais fôlego financeiro e que numa perspectiva e numa estratégia de first mover vai entrar mais à frente no mercado e vai Exato. ter vantagem com isso. Portanto, isso é importante, Celestino, essa Por isso informação. mesmo é que eu pergunto. Nós estamos a ser seguidos por uma advogada do projeto Sim. e a minha pergunta é, não vale a pena ainda apresentar em vídeo este projeto? Só mandamos a candidatura sem qualquer espécie de apresentação? Não, o vídeo não é obrigatório. Tá Não, bom, tá bom, aquilo pronto. é Porque isto facultativo. é tratar Claro, ainda não está desenvolvido o produto, Pois, é isso pois. que quer dizer. Como é que É, pode. Não, não, isso é só se tivesse alguma coisa que está quisesse bem, está bem. Depois da mostrar aprovação, ou seja... demonstrar e que Uhum. entendessem que Certo, ajudava na definição da passagem ou não para uma segunda fase. Portanto, isto vai haver aqui certo, duas fases. Há está um bem, pré-screening, há um conjunto de projetos que passam para uma segunda fase e depois certo, nesta segunda fase vão sair 20 e poucos, não é? 22, certo. 23, não é? Nós pomos sempre um bocadinho, assim, passam sempre mais de 20 porque Certo. por um motivo ou outro há sempre depois algum que não avança. Está bem. Mas não é obrigatória essa Está bem. informação. Era essa a minha dúvida. Obrigado, sim. Muito obrigado. De nada era essa, Celestino. Obrigada pela questão que colocou. Passo a palavra agora à Ana Dias para fazer a sua questão.
Obrigada. Tenho aqui uma questão, já que se levantou agora relativamente à propriedade intelectual. Portanto, este projeto tem algumas patentes relacionadas com o processo que está a desenvolver e, no entanto, há novas aplicações com os materiais que estamos a utilizar, que estamos a produzir. E, portanto, relativamente a isso, dado que vamos submeter uma candidatura, e isso quando estamos a fazer aqui o roadmap e quando estamos a fazer o plano de negócio, vamos falar um pouco também dessas aplicações. Existe aqui uma declaração de confidencialidade quando estamos a submeter esta candidatura, dado que existe agora novos produtos que serão Vai ser interessantes também tudo, colocar. assim, nós estamos todos obrigados à confidencialidade. Toda a informação que nos é enviada é confidencial. Nós não podemos partilhá-la com terceiros não autorizados, não é? Ok, Se essa é a ok. sua, se é Sim, a essa a questão no sentido em dúvida, que existem não. novos produtos, não é? E, portanto, que também vai ser colocada aqui uma análise para também vos demonstrar as possibilidades que temos no mercado, Certo, para além daquelas que já estão desenvolvidas e, portanto, já certo. está protegido. Daí ver E as essa. novas aplicações são passíveis de proteção, é isso? Vocês vão submeter termos. Exatamente, exatamente, Claro, não exatamente. tem problema nenhum, sim. Ok. Muito bem. Obrigada, obrigada, Helena. Nada, nada é essa. Obrigado, Ana. Penso que não temos mais questões. Nesse caso, também já estamos quase mesmo na hora de terminarmos. Agradeço a todos a vossa presença. Espera aí, que acho que apareceu aqui uma questão. Apareceu. Da Andreína Cardoso. Sim, Andreina Cardoso. Pode fazer a sua questão, Andreina. Se calhar é mais fácil assim. Eu que tenho um bocadinho de dificuldades a falar. Ok, ok. Então, É só por isso está que é aqui mais o lei, fácil não se escrever. preocupe, não se Está bem. preocupe. Está aqui o Mas, lei. mas posso falar, ou seja, nós não temos ainda o MVP, estamos a fazer modelação, e também temos a universidade envolvida neste projeto. É que são várias questões, porque eu estou a 100% na empresa, o meu sócio não está, mas temos uma pequena equipa. Eu não sei se isso é um fator. Não, não, isso é perfeitamente enquadrável, não tem problema quanto a Ok. isso, não. E quando se Tem- refere ao roadmap, são as milestones, ou seja, Sim, o roadmap pode não ser exatamente as milestones, Andreina, pode ah, ser, não. Depois as milestones nós vamos defini-las, se passarmos já a fase de investimento, vamos defini-las em conjunto com os founders, saber o que é que estes 75 mil euros vão nos permitir atingir isto, e que se atingirmos esta ou aquela condição, seguem os restantes 75 mil, está a ver? Pronto, não tem a ok, ver. O roadmap tem a ver, está a desenvolver um MVP, sim, pronto, isso à partida não impede de submeter a candidatura, tem que nos dizer, para o concluir, quanto tempo precisa, que recursos humanos e que recursos financeiros precisa e quanto tempo. ok. O que é que vai fazer exatamente? Tem que saber exatamente o que precisa de fazer, não é? Ter um Uhum, plano que permita concretizar, saber com que recursos, ou próprios ou subcontratados, com que dinheiro, com estes 150 mil euros ou com estes 150 mil euros, mais subsídios, grandes apoios, capital dos founders, etc., e em quanto tempo. Isso é tá. muito importante. Claro que depois, em cima disso, é importante explicar a inovação tecnológica, a diferenciação, a vantagem competitiva, que mercados vai endereçar, que competidores é que tem neste mercado. Ahm, Ok. Sim, já temos, eu ando a fazer esses estudos. sim, Já, pronto, já, já temos mais ou menos as coisas orientadas, mas pronto, tinha essa dúvida. certo, Tá bem? certo. Muito Obrigada. bem. Muito bem, de nada, era essa disponho. Obrigada pela questão colocada. Obrigada, Andreina. Se não temos mais questões, então vamos dar por encerrada a sessão. Eu queria agradecer a todos a vossa presença. Foi uma sessão muito concorrida, mas também penso que muito esclarecedora. E garantir-vos que esta tarde enviaremos um e-mail para todos os participantes com o vídeo da sessão e os slides aqui apresentados para que possam consultar mais tarde. Caso tenham alguma dúvida que vos surja depois disso, podem sempre contactar-nos por e-mail através de submissions@portugalventures.pt. Mais uma vez, boa tarde a todos.
Boa tarde a todos e muito Boa obrigada tarde. Obrigada, pela Obrigado. participação e Boa pelas tarde. questões colocadas. Obrigado. Obrigado. Muito Obrigada. obrigado. Obrigado.